Queridos irmãos, a paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, pastores, amigos, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Bom é estarmos mais uma vez, agora em uma abertura de trimestre, o último trimestre, né? De 2021, caminhando aí já para o final do ano. Que Deus em Cristo abençoe sua escola bíblica dominical, você que tem lutado, você que tem trabalhado para continuar nesse honroso trabalho, nesse ministério que é o ministério do ensino da palavra de Deus na igreja. Vamos lá, lição de número 1, né, do quarto trimestre. E essa lição vai falar de apostasia, né? Como todos são sabedores, nossa editora teve um probleminha e essa primeira lição foi disponibilizada por meio digital, né? Então, até eu coloquei mais um conteúdo escrito, eu não gosto de colocar muito conteúdo escrito nos slides, mas em virtude de muitos irmãos às vezes não ter acesso ao formato digital, eu procurei colocar mais um conteúdo a mais nos slides, né, para que acompanhem com mais facilidade, tá ok? Nesta primeira lição. Vamos lá, o nosso tema é acostumar a apostasia do povo de Deus. 3 de outubro de 2021, lição de número 1. Fundamento: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Oséias 11, verso 7. Também, referências bíblicas, está em Mateus 24, 11 a 14. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Objetivos: temos um objetivo geral e específico. O objetivo geral é estudar sobre o real significado da palavra apostasia e as características dos apóstatas. Objetivo específico: refletir à luz da Bíblia sobre alguns aspectos da apostasia espiritual. Segundo, estudar sobre diversas épocas em que o povo de Deus apostatou da fé. E terceiro, refletir sobre as consequências da apostasia para o povo de Israel. Introdução. Nós vamos estudar, como falamos no início, né, sobre esse tema, que é um tema importante, né, para nós, que é a apostasia, né? E não tem nada mais atual do que isso, né? Realmente nós estamos vivendo aí tempos de apostasia espiritual. Desde o primórdio da humanidade, passando pela nação escolhida até os dias atuais, destacando com mais detalhes as características da grande apostasia que assolará o povo de Deus nos últimos dias, vaticinada nas Escrituras. Então, nós vamos falar aqui sobre essa apostasia espiritual. Para nós não é um tema novo, porque realmente isso é corriqueiro. Por isso que você viu aí no tema, fala sobre acostumar, né? É o que o povo está acostumado. Se você olhar a história de Israel, era Deus dando livramento e o povo duvidando, era Deus fazendo milagres e o povo reclamando, era sempre, né, dessa forma. Deus levantava uma nação, né, vizinha para assolar Israel, porque caía na idolatria, porque muitos apostatavam da fé, né, e nós vamos ver aqui. Vamos começar então pelos conceitos, né? Vamos começar pelos conceitos. Vamos aqui... aspectos bíblicos teológicos da apostasia espiritual, né?
Então, preste bem atenção. O que se entende por apostasia? Aqui eu quero chamar a sua atenção. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que por um motivo ou outro se esfriaram na fé e às vezes deixam de congregar, entrou em um trabalho novo, o tempo está corrido e tal, mas eles não perdem o temor, né? Aí alguém fala assim, fulano apostatou da fé. Calma lá, não é bem assim. Nós vamos entender isso agora pelo significado da palavra. Etimologicamente, apostasia no grego significa uma insurreição política, né? Então preste atenção no caso etimológico, da origem da palavra. No hebraico denota rebelião contra Deus, né? Segundo Juízes 22 e Deuteronômio 13:13. Agora, biblicamente, ou seja, teologicamente, quando eu falo apostasia, ou alguém apostatou da fé, significa deserdar, abandonar, afastar-se daquilo que antes estava ligado. Apostatar é cortar o relacionamento salutar com Deus. Então, ou seja, apostatar é você romper o vínculo, é você conscientemente falar, eu não quero mais isso, eu não acredito mais nisso. E muitas pessoas hoje em dia tem acontecido, infelizmente, mas é cumprimento da palavra, né, tem acontecido com muitas pessoas. Então, resumindo aqui o tópico, o que se entende por apostasia? Né? Biblicamente, apostasia é cortar o relacionamento salutar com Deus. É você cortar, é você abandonar, é você, né, se afastar daquilo que antes você era ligado. É você cortar vínculo com aquilo que antes você era, né, ligado. Nós lemos, se você prestar bem atenção e ler Hebreus capítulo 6, você vai ver uma coisa interessante. Quando fala que é impossível aqueles que provaram da salvação e que caíram e que volte novamente. Esse é um texto muito discutido, né, onde não há uma unanimidade acerca da sua aplicação, né? Então, mas ali fala das pessoas que apostataram, fala do tema de apostasia. Então, o escritor aos Hebreus, muitos falam, o apóstolo Paulo, cuidado, né? Nós não temos segurança e firmeza, temos alguns indícios, mas não podemos afirmar com certeza que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, tá? Então, eu prefiro sempre ir até onde a palavra do Senhor nos orienta. Então, Hebreus capítulo 6, de 4 a 8, fala disso, daqueles que apostataram da fé, né? E também do capítulo 3 de Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, trata também desse tema que é a apostasia. Dentro dessa carta aos Hebreus, a gente sabe que essa palavra foi direcionada àquelas pessoas que saíram do judaísmo e agora que estavam na igreja, se tornaram cristãos. E que agora eles estavam abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo, para os antigos rudimentos da lei, né? Então agora o escritor ele chega com força orientando o povo acerca desta apostasia. Nós temos alguns exemplos, como Judas Iscariotes, né, que estava no meio do povo e estava no meio dos discípulos, mas que na verdade, né, não era um crente verdadeiro. Temos Demas também, Simão o mágico, que chegou até a ser batizado, né? E em 1 Timóteo também, capítulo 4, versículo 1, tem um versículo muito chave para isso, tá? Para o tema apostasia. Ora, o Espírito afirma que expressamente, que nos últimos dias, que nos últimos tempos, alguma tradução diz, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Olha que interessante isso. Então, quem é que afirma? É o escritor aos Hebreus? Não, está falando aqui, ora, o Espírito afirma.
expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecer aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E será que nós temos isso hoje, irmãos? Eu vou falar para os irmãos que tem certas coisas que eu fico envergonhado. As coisas que estão acontecendo no meio pentecostal, eu fico envergonhado com tanta brincadeira, com tanta baboseira, né, acontecendo dentro dos templos, e a qual as pessoas estão perdendo o foco de ensinamento, estão cancelando a escola dominical, né? Não há mais estudo bíblico. Eu trabalhei com um rapaz e ele falando comigo e me perguntando muito sobre a Bíblia, e eu perguntei, eu falei, você é aluno da escola bíblica? Ele falou, não, na minha igreja não tem. Eu falei, mas você vai para o culto de ensino? Ele falou, não, na minha igreja também não tem. Eu falei, é complicado. Então, essa igreja não é uma igreja. Vamos lá. 1.2. Argumentos teológicos acerca da apostasia. Grande parte da ortodoxia teológica afirma que a apostasia difere de um mero afastamento. Foi o que eu falei no início, né? Sendo algo mais profundo, caracterizada por uma rejeição. Olha aqui, professor. Olha aqui. Rejeição o quê? Consciente. Rejeição consciente. Ou seja, a apostasia não é aquele esfriamento, o irmão deixou de vir, já tem 3 domingos que o irmão não vem e tal. Às vezes, por um motivo de trabalho, o irmão deu uma esfriada ali e afastou um pouco do convívio da igreja. Apostatou. Não, calma aí. Né? Apostatar é rejeitar, é cortar o vínculo, né, da divindade e sacrifício com Cristo, podendo conduzir a pessoa a um estado de impossibilidade. Né? Impossibilidade foi aquilo que nós lemos lá no início, né? Que o escritor aos Hebreus fala que é impossível, né? Que pode levar ele a um estado que é impossível que ele volte, né? E a gente conhece pessoas assim, que sofreram uma decepção e que falam assim, não, eu não quero mais saber, acabou. Então, aí o João fala, né, que em si mesmos estão condenados, ou seja, não é o pecado, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, é porque eles rejeitaram a graça. Esse é o motivo da condenação. Né? Então, coloque isso, que isso fique bem claro. Né? A apostasia é a rejeição consciente. Né? Não é aquele esfriamento, poxa, devido ao trabalho afastou um pouco e tal. Não é isso. É a rejeição consciente da divindade, corta o vínculo ali com o que antes acreditava, certo? Então, 1.3, tipos de apostasia. Existem alguns tipos, né? Pelo menos 2 bem conhecidos e um citado entre os demais teólogos. Alguém pode ter dúvida aqui atrás quando fala da ortodoxia, né? Quando fala aqui da ortodoxia, é um termo que muitos às vezes têm dúvida, que esse termo aqui, esse termo ortodoxia, esse termo ele fala o seguinte, ele expressa sobre um padrão de regras, né? A ortodoxia é aquilo que se tem por verdade. No caso aqui, a grande parte da ortodoxia teológica, ou seja, daqueles que têm a palavra como verdade. Então, ortodoxia, conjunto de regras que se tem como verdade. Né? E no caso aqui, a ortodoxia bíblica ou teológica nos afirma do nosso padrão, ou seja, aquilo que nós temos por doutrina básica, ok? Então aqui tipos de apostasia. Alguns teólogos contemporâneos afirmam que existem 2 tipos de apostasia. Primeiro, interessante isso aqui para que você entenda um pouco mais acerca da apostasia. Olha aqui. Primeiro, a apostasia de doutrinas ou teológicas, que se caracteriza por meio da rejeição dos ensinos originais de Cristo e seus apóstolos. Preste bem atenção. Então, essa apostasia, né, apostasia teológica, né? O que é isso?
a gente já viu o significado de apostasia. Apostasia é cortar vínculo, né? É abandonar. Então, é quando a pessoa abandona o quê? As doutrinas, né? E o entendimento teológico. 2 Timóteo 4:3, né? Que nós também já lemos aqui. Que se caracteriza por meio da rejeição dos ensinos originais de Cristo e dos seus apóstolos. A pessoa não crê mais. Você está pregando ali e fala, olha, o poder da oração, que a oração é importante. Há pouco tempo agora, na igreja a qual eu pastoreio, alguém chegou e falou, aqui ainda a hora de joelho? Aqui ainda vocês oram? Uma igreja sem oração, como é que pode? Né? A gente, é uma doutrina para nós, né? A Bíblia fala sobre o poder da oração. Então, quando a pessoa desacredita, tomar ceia por quê? Eu vou me batizar nas águas por quê? Então, isso são doutrinas, né? Preste bem atenção, que não quero que você confunda doutrina com usos e costumes, tá bom? Não confunda. Doutrina são verdades bíblicas oriundas da palavra do Senhor, doutrinas bíblicas. Usos e costumes não, usos e costumes ele muda através dos tempos, a doutrina não muda. A doutrina são doutrinas bíblicas, né? São cláusulas pétreas da palavra do Senhor, tá? Então não confunda uma coisa com outra. Então, apostasia de doutrinas ou da teologia, que passa a rejeitar os ensinos. Aí você fala, irmão, tem que participar da Santa Ceia. Nada, isso não vale nada e tal. Opa, a Bíblia fala, né, que o Senhor deixou aí dois atos a qual, né, você deve prezar na sua vida cristã, né, o memorial da Santa Ceia, né, é uma doutrina, também o batismo nas águas é uma doutrina, né, então nós cremos sim que é necessário. E aqui, B, a apostasia de ideias específicas ou individual. Isso aqui, irmão, está um problema sério, tá? Nas nossas igrejas. Com o advento da internet, que trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim. Porque o povo está se alimentando de tudo que não presta, né? Se o povo tivesse o discernimento de procurar se alimentar, né, daquilo que é saudável, que é teologicamente saudável, seria uma bênção. Mas as pessoas não estão mais entendendo isso. Uma questão que eu posso ressaltar é a questão do dízimo, né? Muitas pessoas vê lá na internet, falam, dízimo para quê? Dízimo é para pastor, não sei o quê. Dízimo. Irmãos, por amor de Deus, tenha comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e entenda que o dízimo é um ato de adoração, né, ao Senhor. Se o Senhor não é dono das suas finanças, né, para de ficar com picuinha, com negócio de é obrigado, não é. Ei, essa não é a questão. Se você é um adorador, se você é servo de Deus, olha o nome, servo, do original escravo. Se você é servo de Deus, então automaticamente Ele é Senhor na sua vida. E Ele é Senhor da sua vida em todos os aspectos, tá? Não adianta você ir lá no domingo, pular lá, dizer que está adorando e tal, e falar, o Senhor é o Senhor da minha vida. Não, você tem que demonstrar que Ele é o Senhor da sua vida, através da sua fidelidade. E Ele é o Senhor da minha vida também nas minhas finanças. Isso é muito importante. Então, quando as pessoas que outrora experimentaram a salvação e a regeneração do Espírito deixam de amar a verdade e abandonam a fé. Há ainda os que falam também de uma apostasia moral, né? Isso aqui, irmão, quando a pessoa apostata moralmente, né, ela se afasta de Deus, porque o fruto do Espírito estão aí, né, em Gálatas capítulo 5. Então, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, se não tem, né, a pessoa passa a fazer coisas que afetam a moral, a ética, então automaticamente ela está se afastando. E se ela permanecer e romper o vínculo, ela apostata de uma vez da fé cristã, né? A apostasia moral caracterizada quando a pessoa abandona Cristo deliberadamente, voltando a ser escravo do pecado e da imoralidade. Isaías 29:13. Certo? Beleza, então vamos lá. Aí tem a sinopse, né?
Apostatar é cortar o relacionamento salutar com Deus, apartar-se da união vital com Ele, né, da verdadeira fé nele. Tópico 2, contexto histórico da apostasia do povo de Deus. Se você estudar toda a história do povo de Israel, você vai ver os anos de cativeiro egípcio, 430 anos de escravidão. O povo demonstra que eles saíram do Egito, mas do Egito não saíram deles. Isso aqui foi o que coloquei para poder ilustrar para você, né? Para que você entenda realmente o que acontece com o povo de Israel. Você observa que no Êxodo ali, eles reclamavam demais, irmãos. Deus me livre. Eram coisas, era Deus fazendo milagre e eles reclamando, né? E eles reclamando, toda vez reclamando, e Deus fazendo milagre, atravessava o mar, depois ele ia reclamar com a saudade do pepino e da cebola do Egito. Era um povo terrível, né? Após 430 anos de escravidão, o povo demonstra que saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Aí começa sempre reclamando, sempre achando ruim, e Moisés, estamos com sede, toma água. Queremos pão, toma aí o maná do céu. Agora lá no Egito a gente tinha carne, toma aí as codornizes. Né? Até que, quando Moisés foi ao pé do Sinai, foi ao Sinai, e eles estavam ali aguardando Moisés voltar, né? E Moisés subiu para receber de Deus ali os mandamentos. Quando Moisés volta, para tristeza de Moisés e de Deus, eles fizeram ali um bezerro de ouro, já estavam na idolatria novamente. Meu Deus do céu. Eu tô lendo um livro interessante que eu recomendo para os irmãos. É um livro de Paul David Tripp, e ele fala muito acerca de aconselhamento, e ele falou uma coisa interessante, que uma vez ele foi à Índia, e lá tinha vários deuses, né, o hinduísmo, adorando muitos deuses mesmo, e ele olhou para aquilo e falou assim: olha, Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual a essas pessoas. E diz que no íntimo dele o Senhor falou com ele e disse: olha, muitas pessoas ainda são idólatras como esse povo, só não praticam a idolatria externa, mas tem uma idolatria interna. Olha só, uma idolatria que ninguém sabe, uma idolatria daquilo que você idolatra dentro de si, não exteriormente, de se ajoelhar perante uma estátua, mas adora o dinheiro de tal ponto que você não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, você quer mais dinheiro, né? Então tudo no seu devido lugar, não é isso? Então fizeram um bezerro de ouro e ali adoraram, né? Retornando ao pecado da idolatria. Então é muito triste, né? Irmãos, às vezes as pessoas olham e falam assim: não, mas eu não me ajoelho diante de estátua e tal. Idolatria não é só isso. Idolatria é você substituir Deus por por qualquer outra coisa. Pode ser, eu vejo nos para-brisas do carro, minha família em primeiro lugar, minha família, pessoas que idolatram, quem sabe, até a esposa, o filho. Pastor, mas o irmão está falando contra a família? Não, eu estou falando que em primeiro lugar é o meu relacionamento com Deus, é a minha comunhão com Deus, né? Em segundo lugar, a minha família, né? Em terceiro lugar, o meu ministério, a obra de Deus, né? Tem muita gente que confunde a obra de Deus com salvação. Cuidado, você pode ser servo de Deus, né? Às vezes você está impossibilitado, talvez por um problema familiar, de estar exercendo a obra de Deus, mas em primeiro lugar a sua salvação é o primordial, né? O nome escrito no livro da vida, isso aí é um bem inegociável, é uma das cláusulas pétreas da palavra, correto? Então, cuidado com a idolatria. Você pode idolatrar um carro, você pode idolatrar dinheiro, você pode idolatrar esposa, você pode idolatrar filho. Eu lembrei da frase, minha família, minha vida, meu filho, minha vida, coloca nos para-brisas do carro e tal. Cuidado, né? Mas nós que conhecemos a palavra, o principal para nossas vidas é o nome que está escrito no livro da vida, correto? O envolvimento com as nações pagãs de Canaã.
O culto cananeu incluía imoralidade sexual, religiosa, com prostitutas e sacrifícios, até sacrifícios humanos, né? E a ordem de Deus era clara, irmãos. Deus nunca vai cobrar nada que outrora ele não já tenha mostrado, que você não saiba. Deus não é injusto. Então, ele já tinha alertado o povo. Olha aqui, não vos mistureis com estas nações que ainda restam no meio de vós. Eles habitavam Canaã. A orientação de Deus era para que todo esse povo fosse exterminado, fosse expulso, dizimado, né? Nós vamos ver aqui o que foi que a orientação que Josué deu, que ficou na mão das 12 tribos, né? Vamos ver, a consequência da apostasia religiosa e moral da nação escolhida aparece nas maldições pronunciadas contra este pecado no Monte Ebal. Se você ler essas referências aqui de Deuteronômio, são maldições, né? São coisas terríveis, por causa de que? Da desobediência. Não adianta, desobedeceu, a consequência do pecado vem. O pecado é perdoado? Sim, o Senhor perdoa, mas a consequência vem. Nós pastores, pegamos muitos casos assim, né, no nosso gabinete pastoral, pessoas que falharam e vieram sobre eles uma grande consequência, e agora, Senhor, por quê? Consequências das nossas atitudes, né? Então vamos ver aqui, o problema da falta de liderança, a falta de sucessor para Josué. Olha só, outra coisa interessante aqui, olha só, a falta de quê? Sucessor. Então, a gente já falou na liderança, né, acerca de liderança no trimestre passado, da importância de você trabalhar para você deixar um legado, para você deixar um sucessor. A falta de sucessor para Josué fez com que Israel ficasse à mercê da confederação das 12 tribos. Ou seja, os líderes das tribos, né, eles que mandavam, eles que tinham que tomar ali o poder das decisões. E eles não conseguiram unificar as nações, né? Eles não conseguiram, né? Em pouco tempo, o pecado, a anarquia tomaram conta. As nações vizinhas se aproveitaram dessa brecha, passaram a subjugar os israelitas, que se tornaram escravos delas várias vezes. Então era sempre assim, né? Israel pecava, Deus permitia que as nações vizinhas, Deus usava as nações vizinhas para vir sobre eles, né, para trazer juízo. Então, a ordem de Deus era para que em Canaã não ficasse nenhum povo, a não ser o povo de Deus. E agora, né, eles entram e começam a se unificar com nações pagãs, né? E nós vamos ver aqui, no tópico seguinte, como aconteceu. Tem aqui a sinopse, né? O paganismo egípcio estava arraigado no coração do povo hebreu. Né? Após saírem do Egito, o povo demonstrou ao pé do Monte Sinai que já não se lembrava do Senhor, né? Idolatria. Aí, a desobediência aos mandamentos de Deus. A desobediência levou toda a nação ao caos, pois eles não expulsaram as nações subjugadas na conquista de Canaã. Ou seja, eles não obedeceram a Deus. Era para expulsar, era para somente o povo de Deus ficar ali na terra prometida. Aí Josué deixa isso a encargo das 12 tribos. E as 12 tribos faz isso? Não. As 12 tribos não conseguem, né? Pelo contrário, elas fazem isso? Elas não fazem isso, né? As 12 tribos de Israel não, elas não conseguem fazer, né? Elas falharam, fizeram uma aliança, pelo contrário, fizeram uma aliança com o povo que estava lá. Diante disso, Deus coloca novamente o seu povo à prova, né? Entregando na mão dos seus inimigos. E aí Deus usava os filisteus, os midianitas, né? Deus usava a nação vizinha para vir e assolar Israel. Por causa de quê?
por causa da bendita desobediência, né? Então, né, é melhor obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Então fiquemos, né, debaixo das bênçãos da obediência, né, à palavra do nosso Senhor. Tópico 3, o viés do declínio moral e espiritual de Israel, a idolatria e a influência negativa das nações pagãs. O declínio espiritual de Israel já era evidente, os israelitas abandonaram a Deus deliberadamente e serviram a deuses sem temor algum. Está aqui em Juízes capítulo 2, né? A Bíblia nos alerta sobre o perigo das más companhias, né? Fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com que você anda, com quem você anda. Cuidado aonde você está se alimentando. Cuidado com as suas companhias. Jovem, irmão, irmã, novo convertido, ande com pessoas de bem, ande com pessoas mais espirituais do que você. Cuidado com as más influências que levam você à idolatria. O que é que você tem colocado como idolatria, né? Como nós falamos no tópico anterior. Então, se esqueceram de Deus, começaram a servir aos outros deuses. Isso é muito complicado. 3.3, a infidelidade e casamentos mistos. Aqui eu quero chamar a atenção. Irmãos, por amor de Deus, hoje em dia, como eu fico chateado. Eu fico chateado. Tanto que a gente fala, cuidado com o jugo desigual, cuidado, né? A jovem não pode se relacionar com um jovem que não é cristão, um jovem que não professa a mesma fé. Por que isso, irmão? Porque não dá certo, né? Olha essa imagem aqui, chama atenção para essa imagem. Preste atenção, né? Olha essa imagem aqui. Olha aqui. É porque aqui é ruim, eu estou no top screen é ruim de riscar. Olha aí essa imagem, preste bem atenção, né? É você unir a laranja com a maçã. Olha a diferença, né? E você forçar a barra ali. Isso tem acontecido, infelizmente, nos nossos dias. A gente tem orientado, olha, gente, não pode, não faça isso. Mas, infelizmente, as pessoas aí, em desobediência, né, vão procurar relacionamentos fora da igreja. E eu vou lhe falar. Aí depois acontecem coisas terríveis e as pessoas voltam massacradas, tristes, né, com sequelas. E aí pergunta por quê, né? Então, o povo os israelitas começaram a casar com o povo cananeu, né? Começaram a unir em casamento, coisa que era proibida, né? E o povo mais uma vez desobedecendo, causando divórcios. Se você vê o que estava acontecendo, o povo, como não se bastasse, quando o povo de Israel chegou na terra prometida e viu a filha dos cananeus bonitas e tal, e aquela coisa toda, começaram a trocar, né? Aí o camarada lá com sua esposa de 40 anos falou, não, eu vou trocar por duas de 20, né? E se divorciava, abandonava sua esposa e ia casar com uma mais nova. E é interessante que as pessoas sempre casam com uma mais nova, né? Por que não casa com uma mais velha, uma mais experiente? Fala, não, foi incompatibilidade. Será que foi? Né? E o povo, será que isso está acontecendo hoje, irmão, nas igrejas? Né? Pessoa, vive 20 anos, e fala, não, incompatibilidade de gênero. Descobriu agora, depois de 20 anos. Que coisa, não? Aí a Bíblia fala que o homem não separa o que Deus uniu. Né? Infelizmente, isso tem acontecido em nosso meio. Permanecer fiel a Deus não é muito fácil, mas é gratificante no presente e será muito mais no porvir. Nós temos promessas, irmãos. Fique na presença de Deus. Você jovem que quer casar, aguarde o tempo de Deus em oração. Deus coloca a pessoa certa, no momento certo.
e aí você vai cantar o hino da vitória e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas não se misture, né? Porque senão na frente você pode pagar um alto preço por isso. A sinopse 3, viés de declínio moral e espiritual de Israel. Durante a maior parte da história de Israel, esteve rodeado por 6 diferentes nações pagãs, das quais exerceram forte influência sobre o seu povo, levando a um calamitoso declínio moral. Então, a nação de Israel olhava para os seus vizinhos e queria ser igual a eles, mas era um povo escolhido por Deus, não podia ser igual às nações pagãs, né? Concluindo, a costumais desobediência do povo de Deus, bem como a idolatria e a busca por prazeres carnais, conduziu o povo escolhido ao declínio espiritual por um longo período de sua história. A apostasia esta que prosseguiu em ascensão após o período dos juízes, estendendo-se durante a monarquia, piorando com a divisão do reino e consequentemente, nos 70 anos de cativeiro da Babilônia. E eu ainda vou um pouco mais, acrescento um pouco mais ainda, chegando até os dias de hoje, porque ainda hoje o povo ainda se contamina com as coisas do mundo, com os ídolos mundanos, né? O povo ainda se esquece de Deus, o povo ainda hoje se apostata como cumprimento da palavra de Deus, deixando aí a sã doutrina, deixando aí os bons costumes, né? Temos aí a revisão, tá bom? O que é apostasia, as respostas, você pergunta. Irmãos, mais uma vez eu vou falar aos irmãos o tanto que é importante. Esses slides ficam aqui, tá? Ficam aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar os slides em PowerPoint para você passar na sua igreja. O objetivo desses vídeos é isso, irmão. É único e exclusivamente isso. É lhe ajudar a sua escola bíblica. Você, pastor, trabalhe na sua igreja, invista na escola bíblica, compre um data show, compre um quadro, né, na capacitação de professores, trabalhe na escola bíblica dominical, tá bom? Então, você visualizar é muito importante. Né? Você aumenta o aprendizado da sua turma quando eles visualizam. E principalmente nessa primeira aula que não tem a revista impressa, né? Então esse material, creio eu, que é muito, né, precioso para você colocar diante aí da sua turma. Eu deixei na descrição do vídeo também uma dinâmica, tá bom? E essa dinâmica, ela é o seguinte, ela vai falar acerca da obediência, tá? Da obediência. E como é que é? Eu vou explicar mais ou menos para você, mas é muito simples. Você vai colocar ali 6 pessoas sentadas numa cadeira, de frente para outra, 3 e 3, né? Coloca as pessoas sentadas e você vai começar falando assim, olha, bata no chão o seu pé esquerdo. Aí a pessoa vai bater o pé esquerdo no chão. Aí depois você fala, agora o direito. Aí ela automaticamente vai parar de bater o esquerdo e bater o direito. Aí você fala, levanta a sua mão direita. Aí vai levantar a mão direita e fala, levanta a sua esquerda. Aí muitos vão abaixar a esquerda e levantar a direita. Aí você vai falar assim, quem foi que pediu para vocês abaixarem a mão direita? Quem foi que pediu para vocês pararem de bater o pé? Né? Então isso isso ilustra, né, como Deus fala conosco. Então nós temos que obedecer a Deus aquilo que Ele mandar. Né? Então eu não sei, essa geração não sabe o que é, mas nós aí de 40 anos, né, nós brincávamos, né, daquela brincadeira que todo mundo falava assim, tudo que mandar nós fazeremos, né? Aí, o mestre mandou, lembrei. O mestre mandou. Aí ele falava assim, o mestre mandou subir naquela árvore. Todo mundo corria e subia na árvore. O mestre mandou pular de um pé só. Aí todo mundo pulava de um pé só. Era brincadeira, né? Hoje em dia essa geração aí só quer saber de ficar na frente do videogame. Misericórdia. Mas tá bom. Então assim, aí você vai fazer isso. Vai explicar a importância da obediência, né? Você não vai precisar de material nenhum, é somente demonstrar isso diante da turma, que vai ser uma bênção a sua aula. Tá bom? Deus abençoe você e sua casa e a sua escola bíblica dominical. Que seja uma bênção,
que pessoas sejam edificadas, tá bom? Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pela sua vida, professor, e pela vida da sua turma, da sua igreja, em nome de Jesus. Pai, abençoa os teus filhos, dá sabedoria, que eles venham direcionar, ó Deus, a turma, que eles venham levar ao entendimento da palavra, que o Senhor venha levar a mente dos alunos cativos para compreender, meu Pai, a Tua palavra. Usa os professores, dando sabedoria, para que possam ministrar essas aulas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe, grande abraço, excelente aula para você.